É isso aí! Hoje é dia 28 de fevereiro, seja bem-vindo ao canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, seja bem-vindo também. E já clica aqui em inscrever-se. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, como vocês estão acompanhando o canal, aí né, eu não tenho um foco muito focado, vamos falar assim. Então eu faço vários vídeos de várias coisas, gente, aí né, seja de bicilinha, seja de drone, né, embora tá sendo bastante de drone também, como vocês estão podendo ver. Mas hoje nós vamos falar do negócio que eu adoro também, eu gosto muito, que é de motocicleta, de moto, né? Principalmente a parte elétrica, que eu adoro elétrica, desde os meus 10 anos que eu mexo com eletrônica e elétrica, só que como hobby, não profissionalmente. Bom, gente, o meu amigo de trabalho, ele tem uma moto, uma Dafra, né? E ela ficou parada um tempo e não estava carregando a bateria. Ah, só trocar a bateria. Não é isso. Trocou a bateria, não adiantou nada, tá? O que ocorre é o seguinte, isso pode ser fiação, isso pode ser estator, que seria o gerador, ou isso pode ser o retificador. E a bateria propriamente dita, mas a bateria não é. E aí numa dessas? Aí, gente, jogamos na internet para termos parâmetros, para medir o retificador, para medir o estator, né? Para saber a resistência do estator, através do nosso grande amigo e aliado multímetro. Isso daqui é uma ferramenta imprescindível aí, né, para quem mexe com a parte de manutenção. Aviso, gente, deixa eu abrir um parênteses, eu não faço manutenção em moto, não trabalho na área, tá? Não sei, não trabalho. É que quando eu pego um negócio para fazer assim, essa parte elétrica, eu gosto de ir até o fim, até descobrir. E essa moto a gente descobriu. Então eu não trabalho na área, não sou mecânico, nada. Voltando, realmente a gente tinha essas variáveis aí, que era o retificador, estator, fiação e bateria já não era. E aí numa dessa? Cidade pequena, Lucélia, vai comprar o quê? Se eu compro o estator e é o retificador. Eu não, né? No caso o Carlos. E se compra o retificador e é o estator? Gente, é duro. Então aí a gente tem que ir por números, tem que ir por testes. Só que em Lucélia tem 3 Dafra 150 igual a dele. Mas eu quero fazer esse vídeo, gente, no intuito de ajudar o pessoal aí que tem essa moto e tá com esse problema. A moto dele é relativamente nova, conservada. Às vezes acontece mesmo, gente, isso é normal, né? Mas o intuito do vídeo, eu quero passar os valores para vocês da resistência do estator e falar o que significa cada conector daquele ali. E cada pino corresponde ao conector. Então nós vamos medir com o multímetro lá certinho a resistência, tentar achar a resistência deles. E ver qual que é ligado à carcaça, qual que é o fio do alternador. Porque do motor, gente, sobe 5 fios. Só 5 fios. Que é bobina de pulso, que é 2. Alternador, que é mais 2. E um é uma bobina para alimentação exclusiva do CDI. O que eu achei legal nessa moto, eu tenho no caso uma Virago 250, né, a Viraguinho simples lá, né, a customzinha da Yamaha, que ela não é assim, mas eu acho que poderia ser, eu acho que praticamente todas as motos poderiam ser, na minha opinião. A Dafra, ela tem uma bobina que alimenta exclusivamente o CDI. Ou seja, se a sua bateria der pau no meio do nada, você não vai ficar lá, você vai poder dar partida e continuar andando, porque ela tem... O ímã vai girar em volta de uma bobina específica para alimentar o CDI. Você vai ficar sem farol, vai ficar sem nada, mas pelo menos você vai poder andar, né? Antes você tá andando com a sua moto e indo até o mecânico do que você tá parado lá do lado e a moto nem pegar. Então, isso daí eu achei muito legal. E quando a gente foi dar partida na moto dele, eu via que deu partida normal, só que não acendeu nenhuma luz. Eu achei estranho, falei, porque conforme você vai acelerando, né, o farol vai... Mas nem isso estava fazendo. Aí eu falei, é problema sério. Bateria com certeza já tinha dado problema, porque ficou parada há muito tempo, né? Então a gente teve que descobrir o que cada fio fazia, porque não achamos nada na internet. No manual dela não fala nada especificamente sobre isso, fala uma coisa muito superficial. Tivemos que ir lá com o multímetro, quebrar a cabeça e descobrir. Só que descobrimos o que é que faz os 5 fios e cada um deles. Por isso que eu descobri que do motor sobe 2 fios da bobina de pulso, 2 do alternador e 1 do gerador do CDI, sendo que o terra dele é a carcaça. Os da bobina de pulso é específico, vai e volta, e os do alternador também vai e volta, não tem nenhuma ligação com a carcaça. Mas para descobrir isso, gente, deu trabalho. Não é só colocar o multímetro lá, não. Nós medimos, levei choque, porque realmente, incrivelmente dá choque. Não é o choque de alta tensão que eu estou falando da bobina, não, gente, é choque do gerador ali, tá?
em corrente alternada, né? Antes de retificar, porque depois que retifica, ele cai. Outra coisa que eu percebi é que a hora que ligava a moto, os 12 volts da bateria se mantinham. Não pode, a hora que liga tem que subir para 14,8 mais ou menos. Não subia, então realmente estava com problema. Mas o que que era? Porque o estator é caro. Retificador ele comprou original, já até trocamos. O problema foi o retificador, só que eu vou explicar como que a gente chegou nesse resultado. Esse é o conector que eu falei, ó, que eu vou falar depois, tá? Então pedimos ele, que era o mais provável, né? 99% de certeza a gente tinha que era ele, então deu certo, tá? Após de várias medidas. Bom, gente, aqui eu fiz um desenho de como que são os conectores lá da moto, tá? Esse conector aqui é o chicote que vem do motor. Eles são os 5 contatos que eu falei. Então, esses dois vai na bobina de pulso, né? Que nem eu falei pra vocês, que é aquela bobina que vai falar pro CDI a hora que tem que dar faísca, né? A hora que o pistão tá quase começando a descer para dar faísca e para explodir. Então, é a bobina de pulso. Nós vamos descobrir várias informações sobre elas e vamos medir para vocês ter parâmetro aí. Quem tem essa moto, ou algum mecânico aqui precisar de informação, pode seguir isso aqui, esse vídeo como um manual, porque pelo menos ele vai, para fazer ela pegar, ele vai ter a resistência que é gerado nessa bobina para ver se está tudo certo, para comprar a peça certa e já dar o laudo para o cliente sem ter que ficar abrindo e fazendo o teste, tá, gente? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu não achei nada, gente, nada na internet falando disso, tá bom? Esse pino, ele faz alimentação do CDI, unicamente do CDI, tá? Então não tem nada a ver com a bateria esse pino aqui, ele manda energia unicamente pro CDI. E esses dois fios aqui, gente, ó, é o que eu falei lá que eu tomei choque, ele vem diretamente do alternador, tá? Ele tem a resistência de 1,4 ohms, gente, que é uma resistência super baixa. 0 ohms é como se fosse um pedaço de fio curto-circuitando. Aqui é 0 ohms. E 1,4 ohms é bem, quer dizer, um negócio bem com uma resistência muito baixa, tá? Alta resistência é quando tem uma bobina muito grande. Baixa resistência é quando praticamente é um fio. A tensão gerada é entre 28 e 29 volts. Aí você fala, ah, mas você tomou choque nisso? É, gente, eu tomei. Eu sei lá, eu sei que eu tomei choque nesse negócio aí, em lenta, hein? Na hora que acelerou um pouquinho, claro que esse valor sobe um pouco. Até marquei 28, 29 volts na lenta. Então tem que gerar em torno disso. Acho que até de 25 a 35 volts na lenta. Mas depende da lenta também, gente, porque tem gente que deixa a moto mais acelerada. Esse é o conector, é para você. Isso aqui a gente demorou para identificar, gente, porque no manual não fala nada disso. Então nós tivemos que medir, dar partida, ver certinho, desligar, até que nós descobrimos tudo isso daqui. Bobina de pulso, alimentação exclusiva de CDI e gerador de energia, certo? Agora, um outro desenho que eu fiz, que é esse daqui, ó. Esse é um desenho explicando certinho o que faz aqui as bobinas, ó. Esse é o ímã, norte-sul, né, o ímã, certo? Que fica girando lá conforme da partida, ele está girando direto. Essa é a bobina do alternador, ó, de 1,4 ohms, que gera de 28 a 29 volts. Na moto do Carlos, no caso, né? Nessa Dafra aqui, tá? Em lenta. Opa, faltou fechar parênteses aqui. Então, você vê que a bobina desce e sobe. São dois fios que não tem nada a ver com o chassi da moto. Não tem ligação com o chassi da moto. Certo? A bobina de pulso, esses dois fios, gente, corresponde, obviamente, a esses dois aqui, certo? Esses dois da bobina de pulso, que tem um ímã que fica girando aqui um outro ímã que fica girando dentro desse ímã aqui, que é o que avisa para a hora que tem que ter a ignição para queimar o combustível. Então, esses dois fios são esses dois fios aqui. E esse daqui, para alimentação do CDI, olha lá, alimentação exclusiva do CDI. Um fio é esse, que nem eu mostrei, e o outro é na carcaça da moto, no chassi, no negativo da bateria, vamos dizer. Entendeu? Então, para você medir a tensão dele, você tem que pôr uma ponta do multímetro nesse contato e a outra no negativo da bateria. Entendeu? Gente, demorou para descobrir isso. Após descoberto isso, a gente foi testando, até que chegamos no culpado, que é o retificador. Ele é blindado e não dá para abrir, gente. Então já era, isso é lixo. Tem até um capacitor eletrolítico aqui, ó, no cabo dele. Achei interessante isso daqui. Bom,
O que nós vamos testar? Então eu vou pegar outra prancheta aqui. Aí, gente, aqui é o seguinte. Nós vamos testar as seguintes coisas. Eu vou passar para vocês as informações para vocês compararem com as motos que vocês forem mexer. Ou quem tem a Dafra, para não ficar se matando para descobrir. Então eu já vou dar tudo mastigadinho. Aqui, a resistência do alternador com o chassi. Esse é o multímetro, tá? Eu desenho dos multímetros, né? Que eu estou comparando com isso daqui. Eu vou colocar uma pinça em um fio e a outra pinça no terra, no negativo da moto, né? Na carcaça, na massa que a gente fala. Então, eu vou ver qual é a resistência que vai dar entre um fio em relação à carcaça e o outro fio em relação à carcaça. Vai dar uma resistência, eu vou marcar aqui, certo? O outro teste, a resistência da bobina de pulso com o chassi, mesma coisa, mas na bobininha lá. Aquela bobininha que eu fiz o desenho, que é essa daqui, ó. Tá? Que é correspondente a esse pino aqui. Então nós vamos ver qual que vai ser a resistência da bobina de pulso com a carcaça. Se vai dar alguma resistência, tá? Pode ser... Gente, mas por que a gente tá vendo isso? Se ele der alguma resistência aqui, se ele der, por exemplo, uma resistência muito baixa, é porque a bobina tá relando, tá dando curto na carcaça da moto. Então você já vai identificar. Então o valor que der aqui tem que ser aproximado aí na sua moto. Tá? Não precisa ser igual, mas tem que ser aproximado. Porque se for muito fora, se tiver com uma resistência muito baixa, tipo a do alternador, de 1,2 ohms, gente, aí vai estar em curto. Quer dizer que a bobina lá dentro está relando na carcaça. Aí você vai ter que abrir o motor à lateral e trocar o estator, tá? Trocar tudo ali. Então por isso que isso daqui vai ser uma referência, gente, para vocês compararem aí. A bobina de pulso, mesma coisa. Se ela pode às vezes entrar em curto, se a resistência estiver fora do que a gente medir aqui, pode ser que a sua esteja queimada ou esteja em curto, tá bom? Com a carcaça. Então nós vamos medir a resistência da bobina de pulso com o chassi, tudo em relação ao chassi, a massa da moto, tá? O negativo. E aqui é a resistência da bobina de pulso, entre os dois terminais dela, ó. Dá uma olhada nos fios que está indo nos dois terminais só. Esse de cima já está indo vai em um, depois ele vai no outro e o outro está sempre na terra, sempre na massa, para testar os dois. Sempre é bom testar os dois fios em relação à carcaça também, tá bom? Nós vamos testar também a resistência da bobina do CDI com o chassi, que é colocar uma ponta do multímetro nesse pino aqui, ó, nesse pino, e a outra no negativo. E aqui, gente, a tensão do alternador, para confirmar mesmo os 28 e 29 volts que eu tinha falado, tá bom? Então esse daqui a gente já até sabe, eu coloquei aqui a voltagem, né? Eu não tô dando, gente, eu não tô dando ênfase na nomenclatura certa, tá? Na unidade de medida certa. Por exemplo, voltagem, V, resistência e tensão, tal. Não, tô colocando assim do jeito que vocês entendem, tá? A gente tá falando aqui de leigo para leigo e não termos técnicos, tá bom? Voltagem, tô colocando V, tem gente que fala que nem a voltagem é tensão, mas não interessa. Voltagem vocês entendem melhor do que tensão, certo? Então eu tô falando do jeito que vocês compreendam aí. E aqui, por último, a resistência da bobina do alternador, que a gente sabe que é 1,4 ohms, que nem tá aqui. Porém, nós vamos confirmar isso no local lá, tá bom? Lá na moto. Então nós vamos fazer essas medidas, eu vou preencher esses coisas aqui. Opa, faltou o R aqui, né? Para se falar resistência, que nós vamos ver daqui a pouco. Outra coisa, agora só dando uma explicada antes da gente ir lá na moto, é o seguinte. Esse é o retificador dela que tá com problema, tá? Esse é o conector. Então, gente, o certo seria eu falar colocando esse conector de frente aqui, ó. Mas essa imagem aqui é do conector lá da moto e não esse, tá? Esse daqui vai bater se eu virar ele de costas. Se eu fizer assim, ó. Agora bateu. Tá bom? Eu tô colocando assim para compreender. Porque, gente, por que eu coloquei assim? Porque a hora que tiver encaixado o fêmea, você não vai conseguir pôr o multímetro aqui dentro. As pinças do multímetro aqui dentro. Você vai ter que medir por trás dele. Então, por isso que eu fiz o desenho aqui. É como se fosse por trás, ó. Esquece, não é pela frente, é por trás, tá? Então, eu fiz o desenho aqui, ó, mostrando que esses dois fios aqui do alternador são esses dois, certinho. Então eles saem, passa pelo chicote da moto, que é curtinho, é bom medir esses fios também, tá? Porque se ele estiver cortado, não vai passar energia. Mas é só você medir também se tem os 28 volts aqui também, não tem problema. Que seria do jeito aqui, ó. Esse corresponde ao fio verde aqui. Esse ao vermelho, tá?
Então verde é o terra, o negativo, que vai para a bateria. Vermelho é o positivo. Amarelo e esse meio vermelho desbotado, sei lá que cor é essa daqui, é o que vem do alternador. Então, esses dois aqui, esses do amarelo e esse vermelho na diagonal, esse e esse, tem que ter 28 a, vamos por aí de 25 a 35 volts, vai dependendo da rotação da moto. Se acelerar, sobe, tá bom? E esse é o negativo e esse é o positivo que vai para a bateria. Então, quando a gente for medir, nós vamos ter que enfiar a pinça aqui dentro. Por isso que eu fiz o desenho assim, para a gente ter essa referência. Porque como eu falei, quando encaixado aqui, você não vai conseguir enfiar a pinça aqui dentro. Beleza, gente? Então aqui, só foi para explicar o método de que a gente vai medir. E aqui nós vamos descobrir agora na moto qual é o valor aqui. Você compara com a sua moto, se tiver fora, você já vai saber na lata o que trocar e o que está com problema e se tá e pedir a peça certa. Porque é o que eu falei, a maior dificuldade da gente que mora em cidade pequena é pessoal que mexe ou pessoal que tem essa moto. Por quê? É duro da pessoa disponibilizar a moto e deixar a gente arrancar uma pecinha para testar. Mas felizmente, um amigo do Carlos tem uma igual e ele deixou a gente testar. A gente só tirou esse conector aqui da dele e mediu a tensão de saída. A dele, a hora que acelerava, estava dando 14,8 volts mais ou menos. Então estava carregando. A do Carlos, os 12 volts da bateria que tinha lá eram os mesmos 12 volts que estava aqui. Ou seja, entrava 28 volts aqui. Só que não saía nada, porque o retificador estava pifado. Gente, só antes da gente ir lá na moto, eu baixei aqui o manual, né, da Dafra. E tem essa parte, a única partinha elétrica, gente. Um esqueminha simples, não fala nem muita coisa. Mas tem um erro nesse manual, gente. Tem um erro muito sério nesse manual. Ah, mas como tem erro? Tem, gente. Tem um erro no manual. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Olha só, pelas medições que a gente vai fazer, vocês vão concordar comigo. A bobina de pulso aqui, essa bobina de pulso aqui, gente, ela não... Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. A bobina de pulso, gente, aqui, ela não tem ligação com terra. Isso daqui não existe. A bobina de pulso, ela sobe o fio de novo e vai para o CDI também. Não é um fio só, não. Tá? Isso daqui é um erro. São 2 fios que vai para a bobina de pulso. Então ele não tem nada a ver com o terra, tá? É que nem eu desenhei aqui. Aqui, ó. Que nem eu desenhei aqui. A bobina de pulso, ela vem, tem um enrolamento e sobe. Esse daqui, o A e B, é o gerador. O gerador, ele passa pela bobina, só que ele também não tem ligação com a terra, não tem ligação com a massa. Que é esse desenho que eu fiz aqui, ó. Ele vem, depois tem um enrolamento de 1,4 ohms e sobe, entendeu? Então aqui... Esse fio, ele vem, passa pelo rolamento e sobe. Não tem esse negócio aqui, não tem ligação com a massa. Agora, o que alimenta o CDI, a energia, lembra que eu falei que ele tem uma bobina exclusiva? A bobina exclusiva do CDI, que é para ligar na terra, não está ligada. Então, esse desenho aqui, ó, do aterramento, teria que ter nesse pino. Só aqui. Aqui não. Aqui tinha que parar aqui as bobinas, ó, tinha que parar aqui, né? Ou ter mais esse enrolamento até aqui e o fio voltar. E essa daqui, a bobina vem, volta outro fio lá pro CDI. Então, cuidado com esse esquema, viu? O que a gente se embananou foi que falou, poxa, mas como que pode estar errado? Realmente, gente, tá errado. Isso tá errado, não tá certo essa parte aqui do alternador e isso confunde demais. Então eu tô fazendo um vídeo corrigindo isso daí. Porque o jeito certo aqui seria assim, ó. A gente acabei de desenhar aqui, ó. Vamos comparar aqui, ó. Seria desse jeito. Esse daqui é o jeito certo, ó. Esse fio da bobina exclusiva para alimentar o CDI seria aterrado, que é o que a gente vai ver. Os fios A e B do regulador retificador, que sai corrente alternada, né? E depois transforma em contínua o retificador. Ele tem uma bobina que volta, não tem nada a ver com o terra, tá? Com a massa, ó, que nem eu desenhei aqui. E a bobina de pulso vem e volta outro fio, que nem aqui, ó. O certo era ser assim o esquema, ó. Esse jeito. E não desse jeito aqui. Então, gente, isso confunde demais. A hora que eu vi que não batia esse desenho com a medição lá no local, aí eu falei, não, vou fazer um vídeo para ajudar o povo aí, porque senão o povo vai se matar, ficar tentando achar a conexão da massa com os fios de carregamento, entendeu? E não achar nenhuma conexão da massa com a bobina exclusiva do CDI, que é a que tem, certo? Vou aproveitar aqui, gente, e vou catar esse desenho aqui e vou jogar no Paint, que é referente aqui a Kansas, né?
tudo isso que eu tô falando, gente, é referente a Kansas, tá? Da Dafra. Eu vou jogar no Paint e vou corrigir esse desenho para vocês ver como que ficaria. Aí eu já volto com o vídeo. Pronto, gente, agora eu corrigi, ó. Fio da bobina de pulso voltando pro CDI. Beleza, que é o que a gente vai ver lá. Fio do alternador vai e volta, não tem nenhuma ligação com a massa. Não tem nenhuma ligação aqui embaixo, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui, ó. Ah lá, não tem nenhuma ligação com a massa. E o fio de alimentação do CDI, esse sim tem ligação com a massa, ó. Vai e volta. Certo? Agora tá certo. Agora tá corrigido aqui. É desse jeito que tem que ser o desenho, gente, ó. Talvez essa bobina um pouquinho maior, né? Mas eu só tô corrigindo essa parte aí, tá bom? Aqui também, gente, um teste que vocês podem fazer é para ver se está gerando energia aqui no gerador, é colocar uma lâmpada desse tipo aqui, entendeu? Só que tem que ser rápido, gente, porque quando eu fui testar essa do Carlos, queimou a lâmpada. É muita, sabe? Era muita tensão, então queimou. Aí o que você pode fazer é catar uma lâmpada boa dessa e soldar um fio nesse daqui e um fio nesse. Porque aí o enrolamento dela vai fechar lá dentro com uma carcaça. Aí ela vai se transformar em 24 volts. Aí dá pra você testar sem que queime, entendeu? Só que, gente, esse é um teste, assim, simples. O certo mesmo é a gente confiar no multímetro. Porque ele vai dar a resistência certinho, entendeu? Esse da lâmpada é um teste bem superficial. Funciona também, só que mais preciso é com o multímetro. Se você for colocar a lâmpada nesse daqui que alimenta o CDI, ele vai desligar, porque é fraquinho, não é muito forte. É só para alimentar o CDI e pronto, entendeu? Então é coisa simples, mas aqui você consegue fazer o teste com a lâmpada. Agora vamos lá para a moto e vamos ver em loco isso daqui, certo? Vamos lá. Gente, então aqui é o seguinte, a gente tá aqui na moto agora. Esses fios são os que vêm do motor, ó, como eu falei para vocês. É desse jeito aqui, ó. É o que vem do motor. Os dois da bobina de pulso, o que alimenta o CDI e os dois do alternador, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta aqui foi a resistência do alternador com o chassi. Então eu vou pôr um multímetro na escala de resistência. Eu vou pôr então qualquer um do gerador, né? Porque se você lembrar bem, ó, nesse desenho aqui, por exemplo, ó, tá desse jeito aqui, ó, olha lá, ó. Tá lá, ó. Ele tá desse jeito, ó. Então esses dois aqui do canto do alternador, né? Esse da bobina de pulso e esse daqui o que gera energia para o CDI. Então eu vou deixar aqui a folha. Então eu vou colocar uma aqui e a outra eu vou pôr no negativo aqui, ó. Vamos ver se tem resistência, ó. Então, ó, tá na escala de resistência, ó, não tem resistência nenhuma entre a bobina do gerador e a carcaça da moto. Dá na mesma de eu colocar aqui no parafuso também, ó, tá? Então aqui, gente, a pergunta, resposta. Não tem nenhuma resistência, tá? Então eu vou colocar N de não tem. Se eu colocar zero, resistência zero praticamente, é que ele vai estar dando contato. Tipo se eu fizer assim, ó. Olha lá, tá dando 0.02. É porque eu tô curto-circuitando, quer dizer, tá fechando curto. Então não vou pôr zero, vou colocar aqui não deu. Vou testar também agora. Eu testei nesse do canto, vou testar nesse outro aqui. Vou colocar aqui, que aqui é melhor, ó. Olha lá, também não tem nada, ó. Não tá ligado, não tem conexão nenhuma. Bom, gente, beleza então. Bom, gente, então a gente viu aqui que não tem resistência, não tem ligação nenhuma com os fios do alternador, com o terra, com a carcaça do motor. Isso quer dizer que não tá em curto a bobina lá dentro, tá? Isso é importante. Se desse algum valor aqui, aí é porque tava relando, tava encostando alguma coisa lá. Então esse não tem. Agora vamos medir a resistência da bobina de pulso, que são esses dois, com a carcaça. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha lá, nesse fio não tem e no outro também não tem. Aí você fala, mas se não tem num, não tem no outro, não sei, pode ser que esteja partido lá dentro, que esteja aberto, que fala, né? E só esteja um relando, mas aqui nenhum tá encostando. Então esse daqui também, resistência da bobina de pulso com o chassi, não tem nada. Agora a resistência da bobina de pulso, aí eu vou colocar na escala, já tá, eu vou colocar nos dois.
A bobina de pulso, gente, ela tem que dar uma resistência de 151 ohms, tá? Então, se a sua tiver fora esses valores, então é porque a sua bobina não tá boa, tá bom? O valor padrão, né? Mediano, vamos dizer, né? Agora, vamos lá no próximo. Resistência da bobina do CDI com o chassi. Bobina do CDI, se a gente puxar o desenho aqui, é essa de baixo. Então, vamos lá. Esse vai dar alguma resistência, porque ele é ligado ao chassi, né? Então, é o de baixo com o negativo aqui, ó. Olha lá. Olha lá, 340 ohms é a resistência da bobina geradora de energia do CDI com o chassi. Porque se você lembrar bem, ela é assim, ó. Ela é esse fio. Seria esse. E esse é o chassi, é o negativo da moto. Então eu vou marcar de novo 340 ohms. Pronto. Então vamos lá. 340 ohms. Agora, vamos lá. Tensão da bobina de pulso enquanto a moto funciona. Então, beleza, tá? Para medir isso, vai ser meio chato, porque eu vou ter que... Deixa eu ver como é que eu vou ter que fazer. Vou ter que tirar tudo isso daqui. Vou ter que ligar um pouco esse conector aqui. Lembrando que a bobina de pulso, essas duas daqui, deixa eu ver. É as duas daqui de cima. Então, é as duas daqui, ó. É o fio verde, branco e azul e branco. Então vamos lá. Vou ter que dar uma partida nela, não vou colocar até o fim. Então vamos lá, gente. Só pra ver. Eu não sei, como eu falei, eu não sei se a moto vai afogar. Porque eu vou medir. Então pode ser que interfira e não mande pulso pro CDI. Talvez ela afogue. Se afogar, não vai dar pra fazer a medição. Mas enfim. Eu vou colocar, bom, depois eu falo onde eu pus o fio. O multímetro, né? Aí, gente, ó, consegui colocar certinho lá, ó. É corrente alternada que tá mandando na bobina de pulso ali. A bobina de pulso em lenta tem que dar mais ou menos 2 volts, tá? Isso em lenta. Se eu acelerar um pouquinho, ó, sobe um pouco. Ela em lenta, 2 volts. Como eu falei, ela só manda um pulso pro CDI poder autorizar a faísca pra bobina, tá bom? Então, a tensão da bobina de pulso, mais ou menos 2 volts, beleza? Agora vamos ver a tensão do alternador em marcha lenta, tá? Eu vou ligar de novo ele, a moto agora. Pronto. Agora eu vou medir corrente alternada, tá? A tensão do gerador. Do gerador, gente, eu liguei, bobina de pulso eu liguei nesses dois. Do gerador eu vou ligar nesses dois. Gerador do carregamento de bateria, da bateria, tá? Pra manter o sistema aberto. Olha lá, gente. 29, 28 volts, ó. É aquilo que eu tinha falado lá aquela hora. Se eu acelero, ó, dá um choque legal isso daqui, viu? Gente, é muito forte. É muito forte. Então, a tensão do alternador em lenta, vou colocar 29 volts, beleza? Agora vamos medir a resistência do alternador. Para medir a resistência do alternador, gente, eu tenho que obviamente desligar a moto. Caramba, cara, deu 100 volts, você viu? Gente, se vocês fizerem um teste com uma lâmpada em lenta, já pode queimar. Eu queimei uma fazendo esse teste, viu? Por isso que eu falei aquela hora para soldar os dois fios nela, não em volta, soldar nela, que aí fecha em 24 dentro, aí dá tempo de você ver, mas é um teste meio por cima, gente. O ideal é usar isso daqui, tá? Então eu vou pôr na escala de resistência aqui, né? E vamos lá, eu vou tirar aqui o encaixe de novo. Então, lembrando bem, tá? Ó, eu vou colocar nesses dois de baixo, certo? No alternador, o que gera energia para carregar a bateria e manter o sistema da moto. Então, tá na escala de resistência. Então, ele tem que dar uma resistência de
1,2 ohms, gente. 1,1, 1,2, que é o que eu tinha falado aquela hora para vocês. Deu 1,4, isso daí depende um pouco da temperatura do motor também, mas tem que ficar nessa média aqui, tá? Se você esquentar o motor ou pegar ele frio e fazer isso, a temperatura influencia um pouquinho na resistência, mas é pouca coisa. Então, vamos colocar aqui 1,2 ohms a resistência da bobina do alternador. 1,2 ohms. Aqui, ó. Beleza, gente. Já preenchemos todos os nossos dados, que isso é importante para quando você for comparar com a sua moto, já que isso não tem no manual, não tem na internet. Lembrando que 1 ohms é uma resistência bem baixa. Não é que é alta, ela é baixa. Tá? Ela deve ser uns fios bem grossos aqui dentro, porque a gente, para gerar uma tensão dessa em rotação, sinceramente, é bem forte, viu? O alternador dela é forte pra caramba, né? Agora eu vou tirar aqui. Boa! Tirar aqui. Vamos falar agora desse conector aqui, tá bom? Vocês estão vendo aqui que tem um fio amarelo e o outro aqui amarelo também. Tá, ó, amarelo e amarelo, que eu pintei de vermelho aqui, ó. Esse e esse. Aqui entra corrente alternada. E o vermelho aqui sai positivo, 14,8, e no verde é negativo. Esse vermelho é o mesmo desse daqui, ó, que vai na bateria. E esse preto, que é o negativo da bateria, é o mesmo do verde. Aí aqui é o que, no caso, é o fio que vem do motor, né? Beleza. Ele vai encaixado aqui, ó. Ele vai encaixado aqui como vocês já viram, tá? Certinho. Então, esse daqui, esses dois aqui, ó, esse e esse, são os mesmos amarelos que vem aqui. Você quer ver, ó? Eu vou pôr aqui, ó. Agora eu já coloquei no multímetro aqui na escala de continuidade, onde der curto, ó, ele apita, ó. Tá? Eu vou colocar aqui nesse daqui, por exemplo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. E ele vai ter que apitar ou nesse. Deixa eu colocar pra cá. Ou nesse daqui, ó. Ou nesse. Olha lá. Porque é o mesmo fio. Ele passa ali por trás e vem aqui, ó. E o de cá é o mesmo daqui de cima. Tá vendo? Eles não podem estar curto-circuitando. Ele só sai os dois, passa ali atrás e vem aqui. É bom medir essa continuidade porque vai que ele quebrou aqui ou aqui atrás com a vibração, não sei. Isso é importante. Na planilha, aqui na prancheta, eu até desenhei, ó. Lembra? Os dois aqui de baixo é o mesmo que vem aqui, ó. Se você seguir, ó, é esses mesmo aqui, da diagonal. Ou esse daqui, ou esse daqui, tá? Esses dois na diagonal corresponde a esses dois de baixo aqui. Mas esse desenho eu fiz assim porque eu me referi a esse daqui, que são esses dois aqui, ó, né, que eles se encaixam, entendeu? Mas você esquece esse daqui é só para medir essas outras medidas que nós fizemos. Aqui a gente tá fazendo a medição da continuidade para lá, tá? Então beleza, agora feito isso, vendo que o cabo tá certinho, não tá quebrado, bonitinho, tal, certinho, aí nós vamos ligar agora esses cabos de volta aqui. Encaixei aqui, nós já passamos limpa contato já, tá? Porque nós demos uma carga na bateria, gente, que a bateria tinha chegado a dar uma descarregada, devido a ela não estar sendo carregada, né? Porque estava com problema, e ela só estava sendo descarregada. Então eu vou colocar agora aqui. Bom, gente, já encaixamos aqui a bateria, demos uma carga nela ali. Eu vou pôr na escala de medir corrente contínua. E agora aqui, obviamente, aqui eu tenho que ter 12 volts, gente, ó. Que eu falei, lembra? Os amarelos, que são esse daqui, que está pintadinho de vermelho. Aqui. Esse que está pintadinho de vermelho aqui, ó. E esse daqui, os dois amarelos, é os que vêm do motor, do alternador do motor. Então você pode medir aqui também, mas a gente mediu no conector para ficar mais preciso, tá? Então aqui no vermelho e no verde, no vermelho aqui, ó. No vermelho aqui e no verde aqui é o positivo da bateria e o negativo da moto, né, da bateria que vai no chassi. Se eu colocar o negativo aqui no verde e o positivo no vermelho, gente, olha lá, o multímetro vai acusar a tensão da bateria. Beleza. A bateria tá tranquila, tá certinho, tá? Você pode também medir, gente, se tá carregando, nem mexendo nesse conectorzão, mas mexendo aqui. Por exemplo, eu dou partida na moto, põe em escala de corrente alternada e meço aqui direto, ó, nos amarelos, ó, que é esses na diagonal aqui, ó, aqui e aqui. Também, ó, também dá. É que, como eu falei, eu medi aqui, que aqui a gente vê se tinha algum mau contato já, né? Se acelerar, sobe, ó. Tá? Então eu vou desligar. Beleza. Desliguei. Agora,
eu vou ligar o retificador aqui, certo? No retificador, ó, só explicando aqui para ficar melhor, já muda as cores, né? Aqui tá o amarelo, gente, ó. E aqui do outro lado tá o rosa, na diagonal. Amarelo e rosa, corrente alternada. Verde, negativo e vermelho positivo, tá? Então eu vou ligar aqui. Bom, antes, deixa eu ligar o retificador ruim para vocês verem o que que acontecia. Ó. Aliás, o que que não acontecia, né? Porque ele no fio não fazia nada. Bom, retificador, gente, vou colocar agora em corrente contínua e vou deixar ligado aqui nos fios que vêm da bateria. Negativo e no positivo. Ele vai acusar ali, ó, a voltagem da bateria. Aí, beleza, gente. 13 volts, né? Então, veja bem, quando... Você lembra que eu falei que carregava com 14,8 volts, né? Então, a hora que a moto funcionar, tem que subir para 14, tanto. Então, vamos lá. Olha lá. Aí, não tá. Por que que não tá? Porque o retificador tá ruim, certo? Aí você fala assim, ah, mas então você poderia já ter medido aqui direto e já condenar o retificador? Não, poderia ser o estator, a bobina. Eu colocando as pontas de prova aqui, dá na mesma de eu pôr aqui também, ó. Porque, como eu falei, o negativo e positivo aqui é o mesmo daqui. Então, se eu colocar aqui também, ó, olha lá. Olha lá. Mesma coisa, não muda nada, ó. Do jeito que tá aqui, gente, a bateria tá sendo somente descarregada. E se deixar assim, vai drenar e vai acabar toda a energia dela. Bom, gente, nós mudamos de lado aqui porque o sol tava forte lá do outro lado. Aí, ó, esse tá o retificador velho, como vocês viram aí, né? A gente acelerou e ele não sai da voltagem da bateria. Ou seja, ela estava sendo só drenada, só descarregada para fazer o circuito da moto, como farol, seta, luz de freio, essas coisas, tá? E ela funciona, a moto funciona obviamente sem bateria, porque como eu falei, como a gente viu nos desenhos, tem uma bobina específica para alimentar o CDI, tá? Que nem eu já mostrei para vocês. Agora eu vou desligar o CDI com problema, tá? Não é CDI. Oh. Agora eu vou desligar o retificador com problema e vou ligar o retificador novo. Você pagou quantos, Carlos? Com frete 105. 85 da peça mais 20 do frete. Aí, ele pagou 105 aí. Original, né, da Dafra. Original, veio da onde? De Curitiba? Camboriú. Ah, Camboriú. Veio lá de Camboriú, gente. Ele pagou R$105, tá? Já com frete. Pronto, liguei o novo aqui e agora vamos ver o que acontece a hora que dá a partida, tá? Então, vamos acompanhar a voltagem da bateria. Como eu falei, tanto faz eu colocar aqui, gente, quanto aqui. Eu vou pôr aqui, que aqui é... Bom, deixa eu ver se dá, vai. Aqui dá muito mau contato aqui, ó. Olha lá, gente. 13 volts, que é o que tava dando, certo? Opa, tá invertido. Vou colocar certinho, né? Aí, gente, 13 volts que é o que tava dando, certo? Então, com esse retificador, a gente ligou e não saiu de 13 volts, ou seja, não tava carregando. Agora, vamos ver com esse novo, ó. Ué, não tá no neutro? A chave. Você não ligou. Ih, não tá no neutro, peraí. Aí, agora sim. Aí, gente, vamos lá então, ó. Aí, gente, ó. Agora tá carregando, tá vendo? A voltagem sobe conforme assim, ó. Em lenta, já tá carregando. Assim que tem que ser. 13.8, 14, em lenta. Porque agora tá. Na outra não. Você lembra que quando eu tava com esse retificador, você podia acelerar o tanto que fosse. O que acontecia? Ele não saía da voltagem de repouso da bateria. 13 volts. Tá? Aí agora, ó. Ele não passa de 14.8, fica nessa margem aí. E se desligar, ele volta para a voltagem da bateria normal. Ó. Ou seja, esse retificador está bom, está carregando. Bom, gente, é isso aí então, tá? O intuito desse vídeo, gente, foi ajudar aí o povo que tem essa moto, a Kansas, né? Da Dafra 150, que não tem informação na internet, não tem os valores das bobinas. Isso ajuda demais, porque como eu falei, a gente mora em uma cidade pequena,
Então para comprar meio a... Vamos ver se é o retificador. É 100 pau, 105. Vamos ver se é o estator. É o quê? Quanto que era o estator dela? Uns 300 pau. 300 pau. Então você vai comprar 300 pau para ver se é. E não tem oficina. Dessa moto na cidade deve ter umas 3, 4 só. Então você não vai tirar o retificador de uma moto e colocar lá, né? Ah, deixa eu tirar da sua. Não. Então, aí vocês falam assim, ah, mas você poderia ter ido direto aqui e ver, já que não está carregando, já trocar o retificador. Não, gente, mas como eu falei, poderia ser problema também no estator, que não está mandando energia para o retificador, entendeu? Ou então, do estator ele ter voltagem, mas não tem amperagem. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso perfeitamente. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Esse controle aqui, de portão, ele tem uma pilha de 12 volts nele. Você bate, né, o multímetro nele, 12 volts. Você bate o multímetro aqui, 12 volts. Ah, então essa pilha da partida aqui, não. Essa não tem amperagem. Essa já tem amperagem. Então, por isso que dá essa diferença, entendeu? Então, devido à amperagem dessa bateria ser muito maior, ela consegue dar partida. E pode acontecer sim, às vezes, do estator tá mandando 29 volts, só que a hora que vai para retificar, vai para carregar a bateria, ele cai porque não tem amperagem. Então, por isso que a gente fez, né, o teste da lâmpada lá, né? Que, falando em lâmpada, gente, também, eu fiz um desenho aqui, explicando mais ou menos, ó. Essa é a lâmpada de 2 fases, né? Aqui é a luz da lanterna e freio. Então, normalmente esse vai no negativo e o positivo aqui é o freio e o positivo aqui é a luz da lanterna. Aí, para você testar aqui, como tá saindo 29 volts, né? Se você ligar aqui vai queimar uma fase ou vai queimar outra fase, porque ela trabalha com 12. Então, o que você tem que fazer? Você solda um fio aqui, que nem eu fiz aqui, ó, solda aqui, nesses de baixo só. Porque aí você vai mandar 12 volts e para queimar tem que dar mais de 24. Vai dar 29 no caso, né? Vai estar dando 29. Então vai dar para dar uma testada, uma acendida e depois uma desligada. Certo, gente? Isso daqui é só um teste bem superficial, mas o ideal mesmo é o multímetro e usar esses parâmetros aqui que eu falei, ó, tá? Isso daqui que a gente já viu detalhadamente. A resistência das bobinas, tudo certinho, tá bom? Bom, gente, então é isso aí. Repito, eu não trabalho com essa parte, tá? Não mais como, né, a moto era do Carlos aí, que tá filmando. Então a gente resolveu pegar e olhar mais a fundo, porque as oficinas daqui, ela não tinha peça e também não tinha outra moto para testar. Então a gente pegou o manual e viu que deu a zebra lá, de no manual falar uma coisa, que nem eu já falei para vocês, e aqui ser outra. Por isso que embananou um pouco. Mas agora vocês têm a imagem certa aí, do jeito que é o sistema elétrico de geração de energia da moto e do retificador, beleza? Se gostou do vídeo, gente, dá um joinha que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para receber as notificações e ativa ali o sininho para receber aviso de novos vídeos postados, beleza? Valeu por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A moto aqui agora está recuperada, certinho, o retificador está carregando. Valeu!